Paraíba. Muito bem, estamos de volta. Atenção. Você que tem cãibras, varizes, dores nas pernas, dormência, sofre com dores nas costas, dorme mal, acorda mal. Se dormiu mal, acordou mal, o dia vai ser realmente horroroso. Mas aí, o que eu tenho para te ajudar? Colchão Oriental J2000. Desde o início dos Donos da Bola, que a gente fala diariamente aqui do melhor colchão do Brasil. Se está aqui até hoje, que não tem crise para o Colchão Oriental J2000. Porque, bom, se a crise te traz problemas, dor de cabeça, dor no corpo, você fica cansado, então você tem que dormir bem, para melhorar. Então está aqui o melhor remédio. Não adianta tomar remédio. Eduardo fica tomando, traz a mão cheia todo dia aqui. Então não adianta. Então você tem que comprar o melhor colchão, dormir bem. Aqui temos placas de lume magnéticas que auxiliam na circulação sanguínea. Aqui não tem negocinho de isopor embaixo, espuma em cima não. 5 camadas de espuma, facilidade para pagar. Aposentados e pensionistas têm condições ainda melhores. E você, meu amigo, precisa saber que tem de todos os preços, desde os mais baratos até aqueles como esse aqui, que não são tão caros, mas são colchões diferenciados porque tem massageador. Aqui é só para não sumir o controle, mas controle remoto. Dorme sendo massageado, aí você programa e acorda sendo massageado, né? Então, por favor, você pega seu telefone aí agora, ligue o 0800 038 2000, agende a visita com um consultor, ele vai até a sua casa totalmente sem compromisso, explicar todos os benefícios deste fantástico produto, deste fantástico colchão. Na compra do colchão, cama box e edredom, vai tudo na faixa para você, vai de graça. 0800 038 2000, Colchão Oriental J2000, quem dorme bem, mas vive muito melhor. Atenção, hein? Falando lá no Cruzeiro, sabe quem está dormindo no Colchão Oriental J2000? Por isso que está bem? Presidente Gilvan Pinho Tavares. Ordem é virar a chave. Esse negócio de virar a chave também, eles estão de brincadeira pra mim. Trocar o chip e virar a chave, eu vou embora. Eu não aguento. Mas tem coisa pior que virar a chave, tem que baixar a chave. Esquecer o jogo do América, partir para cima do Campinense, para mim vai ser cascudo, não sei, eu só acho. Reportagem de Yara Fantoni na tela dos Donos da Bola. Conversa, treino, mas aqui ninguém está satisfeito. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de perder principalmente a invencibilidade. A derrota por 2-0 para o América no final de semana mexeu com os jogadores que até tentam explicar o ocorrido. Quando a equipe está se perdendo, ela quer buscar o empate. E foi isso que a gente tentou fazer. Infelizmente, tomamos o segundo gol, mas foi ali dentro do jogo, aconteceu. Agora é esquecer e a gente pega eles domingo aqui no Mineirão. Mas para tudo, hora de virar a página e focar na Copa do Brasil. Competição que começa para o Cruzeiro na quarta-feira no duelo contra o Campinense. E no campeonato em que o time celeste é tetra, a expectativa é que a equipe mostre um futebol bem diferente do que tem apresentado. Que a gente tem um pouco mais de concentração ali entre todos os jogadores mesmo. E procurar aí, quem sabe, como você disse mesmo, tentar matar esse jogo aí para que a gente possa ter uma semana mais tranquila depois do jogo contra o América. O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil ao lado do Grêmio, com 4 títulos. As conquistas celestes foram em 93, 96, ano 2000 e 2003. O clube ainda foi finalista nas edições de 1998 e 2014. Mas eu acredito que esse favoritismo não acontece em relação ao Cruzeiro, porque é um campeonato que vai se decidindo mesmo quando vai afunilando o campeonato. Eu acho que a nossa equipe vai crescendo de acordo com o campeonato e a gente procura passo a passo vencer e conquistar os passos, os objetivos que são as vitórias. Das 19 jornadas na Copa do Brasil, o Cruzeiro só não passou da primeira fase em 3 ocasiões. A última delas no ano passado, quando o time celeste estreou nas oitavas de final por ter participado da Libertadores e logo se despediu com um revés para o Palmeiras. Em 2016, o time celeste quer deixar 2015 de lado e fazer uma estreia brilhante na competição contra a Raposa da Paraíba, o Campinense, que é o finalista da Copa Nordeste. É uma equipe que está num momento muito bom, então tenho certeza que o David estudou bem a equipe deles aí para que a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo e trazer um bom resultado aí para Belo Horizonte, que vai ser muito importante para a gente.
Bom, quando eu disse aqui, e também por ser finalista da Copa do Nordeste, aqui nós, de repente, a gente não tem tanto, os olhos estão voltados para o futebol do Nordeste, não, mas tem evoluído. A gente vendo mais agora, que tem canal transmitindo, né? Principalmente a Copa do Nordeste, então, mas não só por isso, mas porque, de fato, as forças vão se equivalendo. É que no final, a gente acaba vendo os grandes chegando e sendo campeões, mas estão dando mais trabalho ao longo das competições. O canal já transmitia, né? Ele só não estava na nossa televisão. Né? É verdade. A diferença, o canal apareceu lá. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que vai ser cascudo. Acho que vai ser muito cascudo. E acho que, além de ser um jogo difícil, tem a questão da responsabilidade, que eu acho que é ainda maior do David nessa situação toda. Pode falar aí disso aí, Odu? Porque ele vai ter que ter, no caso, um bom resultado contra o Campinense e domingo ele tem que tirar o América e ir para a final. Senão a torcida vai enlouquecer. Aliás, já está louca aqui, que eu estou vendo a movimentação no Twitter. O assunto tem que ganhar, mas cadê jogadores? Vai contratar. Não, é impressionante, o movimento é esse. O problema, a gente brincou aí de virar a chave, trocar o chip, não tem como, cara. O Cruzeiro perdeu de 2-0 o primeiro jogo da semifinal, então não tem como você viajar para Paraíba, jogar essa partida contra o Campinense, esquecer da semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não vai esquecer, os jogadores, David não vai esquecer e o torcedor principalmente não vai esquecer. E não é um jogo fácil. O Cruzeiro é melhor que o Campinense? É bem melhor que o Campinense. Só que eu falei aqui há umas 3 semanas que eu tinha assistido 2, 3 jogos do Campinense, falou, o Cruzeiro vai passar por esse time, vai eliminar, mas não é um Campinense de 10 anos atrás que a gente falava, o Cruzeiro vai jogar com o Campinense 3, 4, 5, pode até acontecer, mas é um time certinho, organizado, bem treinado, tem um cara lá na frente, não sei se é Rodrigão, sei lá, Ricardão, que faz gol pra caramba, tem feito muitos gols, o estádio vai estar cheio, o time está embalado. R9. Porque tá na final da Copa do Nordeste, eliminou um time de Série A, que é o Sport, derrubou o Falcão. Então o Cruzeiro vai encontrar dificuldades e eu acho que a principal dificuldade é a pressão. A pressão que o David e que esse elenco tem sofrido. Muito em função também desse último jogo contra o América. O Cruzeiro não foi bem, jogou mal, o segundo tempo foi desastroso e vai fazer uma estreia numa competição fora de casa contra um time embalado, sem poder esquecer do jogo do final de semana. Então o fator pressão vai ser complicado, vai ser outro adversário do Cruzeiro em campo. Vou dizer uma coisa. Para mim, é inadmissível que o Cruzeiro não traga um bom resultado. Pode ser até um empate, não estou dizendo que tem que chegar lá e meter 3-0, não estou dizendo isso. Mas é inadmissível por uma série de fatores. Mas principalmente pela história do Cruzeiro na competição, porque é curioso, mas há pouco a gente estava falando de um elenco que não é espetacular, mas que é confiável. O Cruzeiro precisa jogar bem. Eu estou usando esse confiável desde o ano passado, porque de fato o torcedor sente que precisa de contratações. Mas eu acho inadmissível você não trazer um bom resultado, mesmo a situação. Eu sei que vai ser cascudo, mas, por outro lado, os jogadores precisam entender o tamanho disso aí. O tamanho da diferença em tudo. Aí eu estou falando de estrutura, estou falando de história, estou falando de um monte de coisa. Eu não sei se eu estou sendo muito radical na avaliação, eu gostaria de ouvir. Fala você, de mais depois o Cadu vai falar. Só para completar isso que você está falando aí antes do Cadu falar, por isso que eu acho que o maior adversário do Cruzeiro é ele mesmo. Ele melhorou psicologicamente, ele melhorou o futebol dele, como é que ele encarou o que aconteceu com ele diante do América, que time que vai entrar em campo, quais são as circunstâncias, em que condições, porque por mais que o Campinense seja um time coletivo, que está bem na competição e tal, ele não é tecnicamente superior ao Cruzeiro. Não, de longe. Então, não tem essa chance. O maior adversário é o Cruzeiro. Que Cruzeiro é esse que vai entrar lá? É o instável, é o nervoso, ou é o Cruzeiro que, sabe, se segura, faz um jogo e deixa para definir no Mineirão? Qual Cruzeiro que é? E outra coisa... Mas, na verdade, o que a torcida não pode... Não, o que eu ia dizer, te perguntar em cima disso mesmo. Então, acho que está passando a hora também de alguns jogadores começarem a chamar a responsabilidade, né? E começar a mostrar serviço. Porque não houve monitoramento, não acompanharam. Qual que é o jogador do Cruzeiro que chama a responsabilidade? Não, estou falando do grupo todo. Não, eu estou perguntando aqui da gente. Qual é o jogador do Cruzeiro que você espera que ele vai chamar a responsabilidade, carregar o time? Não tem. Falta. Você pega esse cara. Então você tocou num assunto interessante. Se não tem, se está faltando, contratou errado. Não, às vezes precisa contratar mais. Eu acho que não é errado, mas faltou. Eu acho que dois jogadores aí faço a minha culpa, reconheço.
que talvez eu tenha elogiado mais do que deveria. Santismin e Pisano chegaram com algum peso, assim, sinceramente. Deixa eu pegar uma carona na sua avaliação para te fazer uma outra pergunta. Isso é porque você falou de contratação, né? Se você... o Cruzeiro trouxe o Gino, Pisano, Santisminho, acho que o Cabral e o Romero, ponto fora da curva, porque são bons jogadores. Mas esses três, não valeria, de repente, eu sei, gente, os caras chegaram, tem jogador que chega, às vezes demora 6 meses para começar a jogar e tal, mas seria interessante, talvez, economizar em 3 e trazer um cara. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Agora, o caso do Gino, embora eu acho que ele deve ser citado também, o Gino já chegou com uma conotação de esse cara aí vai só ajudar um pouquinho, vai ser um reserva. O Santismin e o Pisano chegaram com algum cartaz. Eles chegaram, ninguém chegou expressamente e disse, eu estou trazendo esses 2 caras porque eles vão resolver. Eles vão... Mas tinha alguma coisa perto disso, assim, implícito, que seriam titulares. Eu sei, a gente disse mas os números, dizem que são espetaculares. Os números do David são ótimos, mas o trabalho... Pois mas é o que eu digo, gente. O futebol, se você for analisar na hora de contratar, aí eu vejo lá, Cadu Doné, jogador peruano, meio campo, 10... do Canhoto. Cobressal, do Cobressal, 89,5% de passes acertados a carreira inteira. Isso é uma coisa legal. É muito pouco, Isso é uma coisa legal pra gente tratar, Everton, porque é mais um daqueles assuntos em que todo mundo fica em 2 extremos e os 2 estão errados. Tem gente que, quando a gente fala disso, vai falar, isso é frescura. Isso não vale nada. Isso é bobagem. Não, claro que vale. Eu sei que não é a sua opinião, estou falando assim, torcedor. E ao mesmo tempo, tem gente que baba um ovo disso, que só porque o cara faz, já parece que ele é o melhor do mundo e já parece que ele é o suficiente. O que é o óbvio, gente? O futebol é profissional, envolve dinheiro. É claro que isso tem que ser utilizado, sim. Claro. Que tem que ter setor de scout, sim. O Corinthians tem 8 pessoas fazendo. Que é bacana. Só que, além disso, o cara tem que observar vários jogos do sujeito antes de contratar, além dos números. Claro, porque futebol não é só número. Tem que ter as duas coisas. Uma não exclui a outra. Ponto. Aí a pergunta, e não estou insinuando nada, é literalmente uma pergunta. Você quer saber? Será que o Thiago Escuro analisou só os números do Pisano e do Santismin? Não pode ser. Ou ele analisou vários jogos dele? Não é possível. Botou alguém lá para entendeu? Porque os números do Pisano, ele era ele era vice-líder em assistência. Baita número. Mas será que viu, esse cara tem uma dificuldade ali, ele perde nós fomos ver o treino um dia lá na Toca. Estávamos lá, eu e Eduardo Panzi. Aí você perguntou, esse menino nem é filho de quem? Não. Tá no presta atenção. Eu e Eduardo Panzi, exatamente aqui, ó. Vendo o treino. Aí o Pisano pegou uma bola, partiu para cima do zagueiro, Aí o Edu falou, olha lá. Aí eu tô olhando. Aí o Pisano pegou a bola, partiu para cima do zagueiro. 3 vezes, na 4ª ele caiu, eu falei, bom, eu prefiro esperar. Sabe? Isso você tá falando. Ele é muito pequenininho, não quer dizer nada. O Bernardo era minúsculo e deu no que deu. Não cresceu. Ele continua pequeno. O Pisano. Agora, eu preciso de... Será que a gente fala, precisa de um pouco mais de tempo para avaliar, mas o torcedor tem a paciência de esperar? Além disso, assim, isso que você viu no treino, eu lembro que você até comentou aqui, foi mais no início do ano, né? Ele não jogou tanto, mas a gente vê nos jogos. É exatamente isso que acontece. Ele, às vezes, dá uma caneta e não consegue completar, aquela coisa da pelada, não completou, não vale. Porque ele não ganha no corpo. O futebol é muito físico porque também, ele não passa. E até uma coisa que, isso que eu vou dizer é um detalhe menor. Eu não entendo porque que clube de futebol mente a altura das pessoas. Por que mente a altura? Não, porque tem um monte de ficha colocando que ele tem 1,67, ele não tem 1,67 nem aqui nem na China. Esse cara tem 1,63, 1,60. Olha, o assunto vai continuar. De perlato? Colocaram perlato no Pisano. Estamos bem interessados em seguir nesse assunto. Tem aqui alguns torcedores do Cruzeiro que vieram nos visitar aqui. O Cláudio, o André, o Fábio. Seu nome é? Haroldo, obrigado. Olha aqui, então é o seguinte, você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco ameaçando tomar o seu bem, aí você fica louco, né? Aí dorme mal, mas não tem um colchão, vai dormir pior ainda, Oriental J2000. Então você vai dar um basta nos juros abusivos
e nas cobranças indevidas, ligando agora para 2559-8877 e fazendo a revisão do financiamento. Você tem que parar de pagar juros abusivos e virar o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para você saber se existem irregularidades, você tem que ligar. Não tem jeito. Ninguém vai ligar para você e resolver o seu problema. 2559-8877-99695-3077. Desconto já até 80%. De repente você está pagando o financiamento, já era para ter acabado há muito tempo. E aí está passando por ação de busca e apreensão do seu carro. Calma, antes de entregar o bem, ligue para 2559-8877. Tá? Mande um WhatsApp 99695-3077, estourou o limite, está devendo o cartão de crédito, juros abusivos, 2559-8877. Ligue, resolva o problema, busque os seus direitos e seja feliz. 2559-8877, rápido intervalo, rapidinho, a gente volta para a discussão aqui em 2 minutinhos. Até já.